Tabela de frequência para variáveis qualitativas e quantitativas discretas. Na tabela de frequência existem as categorias, a frequência absoluta, a frequência relativa, a frequência absoluta acumulada e, por último, a frequência relativa acumulada. Como é que nós completamos uma tabela de frequência? Vejamos um exemplo. Temos esse exemplo com esses números. A primeira coisa a fazer é contar quantos números temos no nosso exemplo. Se você contar, verá que tem 16 números. A segunda coisa a fazer é organizar esses números por ordem crescente e separar os números. É o que eu fiz aqui. Então, o que é categorias? Categorias são os números que aparecem no nosso exemplo. Se você dá conta, vai ver que no nosso exemplo aparece 1, 2, 3, 4 e o número 5. Então, categoria é isso, são os números que aparecem no nosso exemplo. E esse aqui capa seria o número 5. O que é frequência absoluta? Frequência absoluta é a quantidade de vezes que esses números das categorias estão repetidos. Se você ver de novo o nosso exemplo, verá que o 1 está repetido 5 vezes, o 2 4 vezes, o 3 3, o 4 4 e o 5 uma vez. Então, frequência absoluta é isso, é os números que estão repetidos. E no final o total disso tem que dar sempre 16 que nos deu aqui, senão o exercício está errado. O que é frequência relativa? A fórmula que utilizamos é esta aqui. Essa fórmula quer dizer que frequência relativa é simplesmente dividir o primeiro da frequência absoluta por n, o segundo por n, o terceiro por n, assim sucessivamente. Então a frequência relativa é isso, é você dividir este por n deu isto, este por n deu isso. E no final, todos os números têm que dar 1, se não der 1 quer dizer que também está errado. O que é frequência absoluta acumulada? A fórmula que utilizamos é esta fórmula aqui. O que essa fórmula quer dizer? Quer dizer que o primeiro valor da frequência absoluta acumulada vai ser sempre igual ao primeiro valor da frequência absoluta. O segundo valor é fazer este aqui mais o segundo desse. Então seria 5 mais 4 deu 9. O terceiro valor é fazer este aqui mais o terceiro deste. Você vai meter aqui. E no final, o último valor dessa célula tem que ser sempre igual ao nosso n total. O que é frequência relativa acumulada? A fórmula que utilizamos é esta aqui. A frequência relativa acumulada é o mesmo que a frequência absoluta acumulada, a forma de resolução. A diferença é que, enquanto esse nós usamos para a frequência absoluta, para a frequência relativa acumulada vamos utilizar a frequência relativa. Ou seja, o primeiro valor será sempre igual ao primeiro valor desse, o segundo valor é fazer o primeiro deste mais o segundo desse, o terceiro valor é o segundo desse mais o terceiro desse, e assim sucessivamente. E no final, o nosso valor dessa célula tem que ser sempre igual ao nosso total que deu aqui, ou seja, tem que ser sempre igual a 1.